Olá, bem-vindo ao programa de autoconhecimento Questões do Dia a Dia. Eu me chamo Tatiana Auler e estou aqui hoje para a gente falar sobre os pensamentos que geram a ansiedade. Como parar esses pensamentos? Você quer saber mais? Fica aqui comigo que eu vou te contar. Pensamentos que geram ansiedade. Você já parou para pensar qual é a qualidade do pensamento que faz com que você fique cada vez mais ansioso e mais ansioso e mais ansioso? Pois é, tem pensamentos específicos que promovem essa sensação de ansiedade, que aumentam o volume da ansiedade. Antes mesmo de falar sobre o pensamento, eu quero trazer uma consciência para você. A ansiedade, ela não é ruim. Uma pessoa que não tem ansiedade nenhuma é uma pessoa apática, uma pessoa que não faz nada, uma pessoa que pode estar até mesmo num quadro depressivo muito profundo. A ansiedade, ela promove em você uma ação, um movimento. Você já deve ter percebido que pessoas ansiosas têm vontade de fazer logo, para ontem, de resolver tudo e não deixar nada para depois. Por que será que isso acontece? Você já parou para pensar sobre isso? Então, a pessoa quando ela está ansiosa, né? Se você que está me assistindo aí tem essa sensação da ansiedade latente, ela quer acabar com a ansiedade, ela quer parar com aquela sensação naquele momento. E o que acontece? Cada vez que ela percebe que alguma coisa fora dela está gerando uma ansiedade, ela vai tentar resolver. Na cabeça do ansioso, ele tem a sensação de que se ele resolve aquilo que está gerando ansiedade nele, a ansiedade dele vai simplesmente acabar. Mas não é muito bem assim que as coisas funcionam, certo? Se você perceber, a cada vez que você resolve alguma coisa que te gera ansiedade, aparece outra. E você resolve outra coisa e aparece outra. E você resolve outra coisa e aparece outra. E esse ciclo ansioso, ele acaba não acabando, né? Ele não para, ele fica aí o tempo todo e é uma coisa, é outra coisa, é outra coisa. Daqui a pouco você está cheio de coisas para fazer e isso acaba gerando mais ansiedade ainda. Então, a ansiedade, ela é um motorzinho que ela faz você mover a sua energia em direção a alguma coisa que você quer resolver, a algo que você quer fazer. Então, pensando sobre a ansiedade nesse aspecto, é muito positivo, é muito bom, né? Você ter esse motor de ação. Agora, se você pensar que a ansiedade em você, ela tá com volume muito alto, imagina como um motor de carro, né? Ele te leva para algum lugar, ele faz você andar em uma direção. Agora, se esse motor, ele tá acelerado demais, não dá uma sensação de angústia, parece que o carro vai bater, que tudo vai sair do lugar, que vai, sei lá, acontecer um problema enorme. Dá uma sensação ruim com a velocidade. Dentro de você acontece da mesma maneira. Quanto mais você acelera a velocidade, ou seja, a intensidade da sua ansiedade, mais angústia, mais sensação de desequilíbrio, você fica pior emocionalmente, os seus pensamentos eles aceleram e muitas vezes acabam não deixando você dormir, né, fazendo com que você fique com o coração acelerado, que você sue, né, que você tenha sudorese. Então assim, a intensidade muito alta da ansiedade, ela não é saudável, realmente não é bom, tá? Não é bom você ter assim uma ansiedade que te tome de uma maneira que você se sinta desequilibrado e desestruturado mentalmente e emocionalmente. Ah, mas Tati, como que a gente faz então para parar, para evitar os pensamentos ansiosos? Vamos lá. A própria palavrinha, né, a gente já pode pensar sobre ela. Evitar pensamentos ansiosos. Se eu tô querendo evitar, eu não quero ter um contato com aquilo, né? Então, se eu pensar assim, vou colocar um exemplo. Vamos supor que você esteja pensando
em alguma situação que aconteceu na sua vida, que tá ali te incomodando emocionalmente e você quer resolver, mas naquele momento, aquele exato momento, né, aquele momento que os pensamentos ficam mais confusos, ali naquele momento não tem nada que você possa fazer, não tem o que fazer, né? De madrugada, às vezes você tem uma coisa para resolver daqui a 4 dias, mas até lá não tem o que você possa fazer. Mas mesmo assim, os pensamentos eles não param de acontecer. E aí, o que fazer para resolver isso, né? Eu tenho assim uma dica que para mim ela é valiosa, eu dou essa dica para os meus pacientes e funciona super bem, tá? Quando o pensamento ele estiver acelerado, né, naquela busca, né, de nossa, eu tenho que parar de pensar nisso, percebe que quanto mais você quer parar de pensar naquilo que está te incomodando, mais você pensa, né? Quanto mais você quer parar de pensar, você fica evitando o pensamento. Ai, não quero pensar porque isso me incomoda, porque isso não é bom, porque, ai, nossa, vou resolver isso só daqui a uma semana. Ai, o que eu faço? É um pensamento que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. E se você perceber, se você observar, ele não tem fim, ele não tem uma conclusão, né? Ele vai seguindo e o outro vem vindo, e o outro pensamento, e o outro pensamento, e você vai criando mais pensamentos e não se conclui nada, não tem um fechamento desses pensamentos. Então, a minha dica para você é que você possa pensar na situação, sim, né? Porque deixar de pensar não existe, não tem como falar para você assim, não pense sobre isso, porque você está vivendo a experiência. E se você está vivendo a experiência, você está vivenciando, experimentando a cada minuto dentro de você as sensações que aquela experiência te trouxe. Agora, a resolução dessa experiência, o que você vai fazer com aquilo, se não der para você resolver naquele momento, eu tenho uma dica para te dar. Tira férias do seu pensamento. É isso mesmo que você ouviu. Imagina assim, que aquele pensamento vem, e você não sabe o que fazer com ele, porque a todo momento é um pensamento que gera um pensamento, que gera um pensamento, que vai aumentando, como eu falei anteriormente. Pense só, tô eu falando para você evitar pensamentos e dizendo para você pensar. Por que será? Porque não tem como a gente parar de pensar, tá? Então vamos lá. Pense só. Se faça uma pergunta antes de qualquer coisa, antes de mais nada. Isso que está te incomodando, tá? Essa situação que está te incomodando. Primeiro passo. Tem como você resolver nesse momento? Se tiver como você resolver, se realmente você puder fazer alguma coisa com isso, aí sim é válido você pensar. Agora, não adianta você ficar pensando assim, ai meu Deus, como eu vou fazer para resolver isso? Ai, porque eu não sei, o que está acontecendo, o que vai acontecer? Você precisa organizar os seus pensamentos. Então, número 1, vamos lá. Um tipo de pensamento que surge, né? Ai meu Deus, como eu vou fazer para resolver isso? Ao invés de você sequenciar com outro pensamento que é, ai não sei, e agora o que vai ser? Meu Deus, estou com medo, estou isso, estou aquilo. Para nessa primeira perguntinha que você mesmo se fez e responde a ela. Como eu vou fazer para resolver isso? Como? Como que eu vou fazer? Né? Então aí você precisa ver qual é a experiência que você está vivendo e quais são os passos que você precisa dar para resolver, tá? Vamos supor, você está com muita dívida, tá bom? Você está devendo a bastante gente, está sem dinheiro e está preocupado com dinheiro, com grana. Aí você fala, ai meu Deus, como que eu vou fazer para resolver isso? Porque eu estou sem dinheiro, ai estou angustiado e o dinheiro não está vindo, e aqueles pensamentos que vão ali naquela sequência enlouquecedora. Aí você para e fala assim, tá, como eu vou fazer para resolver isso? Aí pega ali o seu papel, né? Eu adoro papel, sou das antigas, né? Adoro um papel, pega a sua caneta e fala quais são as dívidas que eu tenho. Deixa eu escrever as dívidas. Tô dando só um exemplo, tá, gente? Quais são as dívidas que eu tenho? Aí você escreve as dívidas. Como que eu posso resolver? Fazendo isso. Quem pode me ajudar? Fulano. Você vai trazendo respostas para as perguntas que vão acontecendo no seu pensamento, tá? Que você mesmo vai produzindo aí e pensando. Agora, se você se fez uma pergunta, né? A primeira pergunta, lembra? A primeira pergunta é assim, posso resolver isso agora, nesse momento?
Se você se fez essa pergunta e a sua resposta foi não, não posso, nesse momento, nesse minuto, não tenho o que fazer, então esqueça esse pensamento. Aceite, em primeiro lugar, aceite. É um fato, eu estou vivendo essa história, tá difícil para mim, é angustiante, ou eu tenho que fazer aquilo, e de fato eu vou ter que me, sei lá, me descabelar para poder fazer aquele negócio lá que eu tenho que fazer, mas nesse momento, nesse minuto, não tem nada que eu possa fazer para resolver aquela situação. Então, eu aceito. Nesse momento não tem nada que eu possa fazer. E tira as férias nos seus pensamentos. O que seria tirar férias no pensamento? Relaxa o seu pensamento, pensa em outra coisa, foca em outra coisa, vai assistir um filme, vai, sei lá, ouvir uma música, vai ler um livro, tira férias desse pensamento. Fala para você mesmo assim: neste momento não tem nada que eu possa fazer para resolver essa situação. Então, não pensarei sobre isso. Ah, Tati, mas acontece que os pensamentos vêm, o tempo todo eles vêm na minha cabeça. De fato eles vêm. Mas se você parar para pensar e mais uma vez forçar o pensamento no neste momento eu não tenho nada para fazer com esse pensamento, com essa situação, então eu não vou ficar pensando sobre isso. A cada vez que os pensamentos, esses pensamentos ruins, ansiosos, que geram na verdade ansiedade, que eles aparecerem, você vai ali forçar para você mesmo que se nesse momento você não tem nada que você possa fazer em relação a essa situação, então você não vai de fato pensar sobre isso. Tá? Então eu espero aí que essa dica realmente ajude a você. Se você gostou dessa dica, curte aí, dá um like aí pra mim. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal. E eu adoro quando você comenta lá embaixo, lá na descrição, que você vai ali comentando, colocando os assuntos que você quer que eu fale aqui. Tá? Então eu tô aqui pra gente trabalhar muito o autoconhecimento e viver em paz.